Boa noite a todos. Taubaté, 23 de agosto de 2016. Solenidade em comemoração ao Dia do Maçom. Para que tenha início esta cerimônia, passaremos agora a composição da mesa diretora dos trabalhos, que será presidida pelo excelentíssimo senhor vereador João Vidal. Convidamos agora o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente do exercício da presidência da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Rodrigo Luiz Silva. Convidamos o senhor Antônio Carlos de Souza, orador especialmente convidado, membro da Loja Maçônica Vigilantes de Taubaté. Convidamos o senhor Luiz Otávio Pereira, presidente da Loja Maçônica Vigilantes de Taubaté. Convidamos também o senhor Mirabô Antônio Pini Júnior, coordenador da 7ª Região do Grande Oriente de São Paulo, representando neste ato o senhor Benedito Marques Balô Filho, eminente grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo. Convidamos também o senhor Luiz Arthur de Moura, grande procurador auxiliar do Ministério Público Maçônico, representando neste ato o senhor Pascoal Marracini, grão-mestre do Grande Oriente Paulista. E convidamos o senhor Marcelo de Paula, representando neste ato o senhor Rony Fabrício Araújo Moreira, presidente do Conselho Consultivo da Ordem Demolei. Pedimos neste instante que os senhores se acomodem, tomem seus lugares, para que possamos, neste momento, registrar a presença na fileira de honra do senhor José Maria Paines, presidente da Loja Maçônica Força, Vida e Consciência. Do senhor Carlos Roberto de Castro, presidente da Loja Maçônica Fraternidade e Integridade Taubatiana. Do senhor Sidney Salles Barbosa, presidente da Loja Maçônica Monteiro Lobato. Do senhor João Luiz Vieira, presidente da Loja Maçônica Frei Caneca. Do senhor Alexandre José Teixeira de Azeredo, presidente da Loja Maçônica Luz do Oriente. Do senhor Mauro Braz de Lírica, presidente da Loja Maçônica Solidariedade do Paraitinga. Do senhor Emerson Leite, presidente da Loja Maçônica Guardiões da Lealdade e Justiça. Do senhor Paulo Eduardo Barbosa Carneiro, presidente da Loja Maçônica Colunas de Luz. Do senhor Marcos Vinícius Mota Carboni, presidente da Loja Maçônica Força e Honra. E do senhor Aguinaldo Silva, presidente da Loja Maçônica Coesão Social. Neste momento, passaremos à abertura oficial anunciando a palavra do excelentíssimo senhor vereador João Vidal. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, iniciamos os nossos trabalhos. E por que não, para a glória do grande arquiteto do universo, não é verdade? A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da resolução número 20, de 27 de setembro de 1982, alterada pela resolução número 115, de 4 de maio de 2005,
realiza a presente solenidade em comemoração ao Dia do Maçom. Convidamos todos os presentes para que, neste instante, em sinal de respeito, possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e do hino da cidade de Taubaté.
Pedimos a todos os senhores que tomem seus lugares. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos e agradecemos a presença do senhor Onivaldo Freitas Júnior, presidente da Loja Maçônica Colunas de São José. Registramos também a presença do professor Arnaldo Barbério, representando a CPA da Faculdade Deoniana. O senhor José Medeiros, diretor, nesse ato representando a senhora Farailde Santos, do Sindicato Nacional dos Aposentados, subsede Taubaté. A senhora Angélica Monteiro, presidente do Rotary Club Joana Martins Castilho. E o professor Dr. José Pereira da Silva, representando o Rotary Club Taubaté Oeste e o Panathlon Taubaté. E gostaríamos, em cortesia ao nosso visitante, registrar a presença do senhor Sérgio Antônio Pini, presidente da Loja Harmonia e Trabalho de Pindamonhangaba. Neste momento, passamos à saudação oficial. Ok. Passados os ritos iniciais que gozam de necessária formalidade, eu quero dizer e agradecer publicamente ao presidente em exercício da Câmara Municipal por ter concedido a mim essa grata e honrosa oportunidade de presidir uma sessão solene da Câmara Municipal de Taubaté e que, como é habitual, sempre conta com uma assembleia repleta de pessoas de muito valor, pessoas importantes da nossa cidade, numa instituição tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade como é a maçonaria. Então, obrigado, vereador Digão, por essa oportunidade, obrigado a todos vocês por fazerem parte dessa oportunidade, que eu me sinto tão honrado e, portanto, muito feliz por isso. Concedo a palavra, então, ao excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Luiz Silva, meu amigo Digão, para a saudação oficial em nome do Poder Legislativo de Taubaté pela solenidade comemorativa ao Dia do Maçom. Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Marcos Vidal, senhoras e senhores aqui presentes, digníssimas autoridades que compõem a mesa, já nominadas pelo protocolo, ilustre senhor Antônio Carlos de Souza, orador nesta noite, veneráveis mestres, nobres maçons, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Políticas públicas eficazes. É isso que a maçonaria espera dessa Casa de Leis, de todos os representantes políticos. A maçonaria não tem partido político, não se envolve em questões partidárias, mas permite a seus irmãos a liberdade de atuação e o amparo necessário para o trabalho em prol do bem comum, com a preocupação de sempre buscar os princípios sólidos no avanço da humanidade. Os grandes momentos da história do Brasil teve a participação da maçonaria, amparando e apoiando a sociedade nos momentos em que as ações precisariam ser efetivadas e concretizadas para garantir o direito e as justiças aos brasileiros. A maçonaria se destaca pelo envolvimento em movimentos de caráter social e filantrópico, como, por exemplo, na construção de creches, hospitais, casa de recuperação e outros. Nesse envolvimento, grupos paramaçônicos focam ainda mais o social, através de princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e filantrópicos.
A juventude também tem um grande valor na maçonaria, sempre instruída por valores éticos, morais e humanos, que podem ajudar a construir um mundo com mais justiça, liberdade e igualdade. A maçonaria pode ser considerada uma escola do aperfeiçoamento com o propósito de transformar homens em excelentes chefes e pais de família, exemplos de vida para seus filhos e esposas e para a sociedade de maneira geral. Maçonaria significa zelo pelo ser humano, pelo bem-estar do próximo, pelo convívio social digno e adequado, fundamentais para a sociedade com menos desigualdade. A Ordem Maçônica Universal tem o propósito de preservar os valores da liberdade, igualdade, fraternidade, fé, esperança e caridade para todos os povos, sem distinção de fronteiras, convicções políticas ou religiosas. Atribui-se às mulheres o respeito e admiração a que têm direito pelo exercício do grande papel civilizador e propulsor do progresso. A mulher é a deusa do lar, que reúne a família em torno de si, auxilia o marido ocupando-se das tarefas do lar e da educação moral dos filhos, inspirando-lhes sentimentos de afetividade para a vida em sociedade. Finalmente, podemos dizer que o maçom encontra enorme satisfação de haver contribuído para a feitura da obra moral e grandiosa que é o bem-estar e o crescimento da espécie humana. Salve o dia do maçom. Salve a sublime ordem universal. E que o grande arquiteto do universo abençoe a família, esta casa de leis, Taubaté e a pátria brasileira. Obrigado a todos. E para mim, senhor presidente, para mim é uma honra muito grande que eu venho sempre presidindo essa sessão, porque dentro da maçonaria nós temos grandes amigos, grandes pessoas que nós sabemos, não precisa ser mencionado aqui, a grandiosidade que esses seres humanos têm no seu dia a dia, a responsabilidade que eles têm no amparo das famílias, no amparo do seu vizinho, do seu lar, e nós sabemos a grandiosidade que isso representa à humanidade. Então, para mim, é uma noite muito especial, porque dentro da maçonaria também nós podemos citar várias pessoas e que representam a cidade de Taubaté da melhor forma possível e da sua grandiosidade. Então, eu fico muito feliz nessa noite de estar aqui, sendo orador oficial dessa noite, participando dessa homenagem à maçonaria, aos maçons, porque realmente é uma homenagem justa, simplória ao mesmo tempo, mas de grande valor a todos vocês. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Obrigado, vereador Digão. Ato contínuo, nós, a Câmara Municipal de Taubaté, e em nome da Câmara, concedo a palavra ao senhor Antônio Carlos de Souza, membro da Loja Maçônica Vigilantes de Taubaté e orador especialmente convidado para proferir palestra alusiva à maçonaria brasileira. Por favor, Antônio, a palavra é sua. Obrigado. Preocupado por estar à frente de uma plateia dileta e temeroso por eventualmente deixar de cumprir com algum ponto importante. Então, vamos passar assim, como eu já quebrei um pouco o protocolo, não custa nada voltar um pouco no protocolo. Excelentíssimo
vereador Rodrigo Lis Silva, presidente em exercício da Câmara Municipal de Taubaté, na pessoa de quem eu cumprimento todas as demais autoridades já nominadas pelo protocolo, pelo cerimonial. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, queridas cunhadas, queridos sobrinhos, não se deve ter também representantes da Ordem Demolei, meus caros sobrinhos da Ordem Demolei, da Filhas de Jó, não sei se estão presentes, mas fica aqui registrado também a minha saudação às Filhas de Jó e senhores convidados. Então, voltando ao meu temor que acabei de fugir um pouquinho, né, fazer o chamado desvio para voltar ao ponto. Então, a alegria demonstrada aqui agora pelo parlamentar por poder estar falando, dirigindo-se aos maçons, é uma alegria que também é nossa por esse dia. Então, para dar continuidade a isso, eu costumo dizer que eu gostaria, o meu temor era que eu também tive duas situações. Ou eu decoro esse discurso, ou eu falo de improviso. Falar de improviso é temeroso. Decorar o discurso, também, a minha memória RAM e a minha memória ROM tem vários vírus de DNA. Então, eu prefiro passar a nossa homenagem traduzindo a vocês da seguinte forma. É uma imensa alegria ocupar essa tribuna para falar algumas palavras em homenagem ao Dia do Maçom. Esse obreiro do Templo de Salomão, incansável, construtor da cidadania, defensor dos princípios da convivência humana, buscador da verdade e da justiça, totalmente consciente do seu papel na sociedade, que, pautando-se um comportamento ético, em benefício da sociedade, torna-se um agente de transformação através de ações inspiradoras, em consonância com a ideologia da entidade que representa. Buscando, dentre as proposições filosóficas provenientes do século XVIII, para entender como um maçom se relaciona com a sociedade em relação ao amor e à solidariedade, destacou-se para compor esta análise as seguintes vertentes. O determinismo, de Hippolyte Adolphe Taine, cujo princípio é de que o comportamento humano é determinado por 3 fatores. São eles o meio, a raça e o momento histórico. E os acontecimentos ocorrem de uma maneira pré-fixada e estão ligados uns aos outros por meio de relações e leis necessárias, as leis da natureza, afirmando que tudo o que acontece tem uma causa e, por esse motivo, cria uma séria implicação na ideia do livre-arbítrio. O darwinismo, de Charles Darwin, que apresenta a evolução como um conjunto de conceitos e movimentos relacionados às ideias de transmutação das espécies, ou a seleção natural, vista como uma função da mudança de uma população e não na mudança do indivíduo. O positivismo, de Auguste Comte, cuja divisa é, abre aspas, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por meta, que acredita na capacidade do ser humano de amar e ser solidário socialmente, atuando na sociedade para que esta se torne justa, fraterna e progressista. É esta vertente a escolhida como opção para direcionar a linha de raciocínio na qual será encetada a conversa sobre a atuação do maçom na sociedade. A maçonaria é uma instituição educativa e filosófica que tem como objetivo o aperfeiçoamento moral, social e intelectual do homem através do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência, da investigação da verdade
e da atuação dentro dos padrões éticos consolidados na própria essência sociológica da política, com a manutenção das grandes conquistas sociais da humanidade. Por esse motivo, torna-se inevitável enveredar-se pelos meandros da história que levou homens abnegados em busca da evolução através do conhecimento de si mesmo a contribuírem para a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade perfeita, de uma sociedade livre, de uma sociedade onde reine a harmonia, imperando sobremaneira o amor ao próximo e a solidariedade social. A maçonaria tem sua história esvaecida na memória do tempo, sendo que autores há que consideram a mais antiga expressão da maçonaria seja proveniente dos mistérios e cerimônias praticados no Antigo Egito, sendo reformulada através dos tempos, chegando na Idade Média da civilização europeia, a configurar-se como uma sociedade constituída de homens que possuíam o domínio da arte de construir, maçonaria operativa. Esta arte de construir, trazida até os dias atuais, enseja a elevar o ser humano acima da condição humana habitual e torna os homens livres, pensadores e buscadores da sabedoria, construtores do seu desenvolvimento interior, em consequente reflexo na sociedade onde vivem e exercem as suas atividades profissionais, tornando-se construtores sociais, vislumbrando novos horizontes. Maçonaria especulativa. Retrocedendo-se no tempo até aproximadamente 2.700 anos antes de Cristo, um homem conhecido como Hermes Trismegisto, vivendo no Antigo Egito, proclamava, abre aspas, o que está em cima, abre parênteses, macrocósmico, fecha parênteses, é como o que está embaixo, abre parênteses, microcosmo, fecha o parênteses, e o que está embaixo, abre o parênteses, microcosmo, fecha o parênteses, é o que está em cima, macrocosmo, fecha o parênteses, fecha aspas, que correspondem aos influxos do grande arquiteto do universo. Confirma-se assim, por esse retrocesso no tempo, a importância da construção do desenvolvimento interior, macrocosmo, de uma forma sólida, para que seja manifestado no exterior, macrocosmo, com a mesma solidez. Desde a fundação da Grande Loja de Londres, em 24 de junho de 1717, data especificada para o começo da maçonaria moderna, quando então se iniciaram as reuniões da maçonaria, houve sempre o desejo dos homens de estarem unidos segundo suas afinidades, suas ideologias e suas preferências. Que essa sociedade, a maçonaria, tem andado de mãos dadas com o progresso racional da humanidade, buscando nas luzes dos séculos a alegria de viver em união, como reza o cântico de ascensão de Davi, abre aspas, como é bom e agradável viverem os irmãos juntos em harmonia, fecha aspas. O princípio normativo de qualquer meio alternativo de sociabilidade, que a maçonaria tem se destacado no atual contexto histórico como um meio alternativo de sociabilidade. Meio esse onde encontram-se homens preocupados com a virtude, com a fraternidade, com a solidariedade, com a igualdade, com a liberdade e com as ideias próprias a respeito de uma sociedade desprovida de vaidades, tornando-a justa, tornando-a perfeita, cuja construção está imbuída de um trabalho árduo, penoso e difícil, mas que, sendo o objetivo dos maçons, existe sempre neles uma noção de esperança e de responsabilidade, inatas a esses homens, que em um dado momento de suas vidas, conspiraram com o grande arquiteto do universo para tornarem-se instrumentos de ação
instrumentos de evolução, instrumentos de transformação e, sobretudo, instrumentos de promoção do bem-estar da comunidade. Tendo caráter progressista, nunca deixarão levar-se pelo desânimo e nunca deixarão vencer-se pelos obstáculos, sobrepujando-os de maneira suave, mas firme, de maneira enérgica, mas educada, de forma dinâmica, mas tranquila, sendo exigentes à perfeição, mas tolerantes dentro de um dinamismo titânico para a construção da sociedade ideal. O grande arquiteto do universo se utiliza do homem para construir as suas obras, da mesma forma que o artista se utiliza do pincel para produzir os seus quadros, tornando os maçons construtores sociais modelados por sua vontade. Assim, construtores sociais na sua essência, os maçons como tais devem viver o presente de uma maneira prática, dando sentido aos objetivos a serviços de valores elevados, sem a exigência de nenhuma retribuição visível. Abre aspas, o que a mão esquerda faz, a direita não deve saber. Importando, pois, a ação, pois estará sempre tratando com valores essenciais da humanidade, devendo ser francos, sinceros, abertos, tolerantes, justos, leais, afetuosos, sacrificando interesses próprios, pessoais, em favor do todo, na direção de uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária, sem, no entanto, impor as suas características, pois a noção do cumprimento do dever é uma inevitável necessidade dos homens que vivem em sociedade. Como construtores sociais, os maçons são livres para participar dos pleitos eleitorais, pois a proposta da maçonaria em melhorar a condição humana através do trabalho eticamente reconhecido é uma condição política, uma vez que uma nação é uma sociedade de pessoas ligadas por uma consciência e culturas comuns, existindo como comunidade histórica e cultural. Devem estar atentos às práticas culturais, através da busca da cultura em todos os níveis, pelo intercâmbio entre todos os segmentos da esfera civil, seja ela pública ou privada, a fim de obter os subsídios necessários para realizar a construção do edifício social, isto é, a sociedade. O Dia do Maçom deve ser entendido como um fato na vida do maçom, vivenciando de forma concreta em ações e atitudes altruísticas, a exemplo de irmãos do passado que souberam impor e derrubar as bastilhas assoladoras da sociedade brasileira. Muitas bastilhas ainda existem e precisam ser urgentemente derrubadas, através de uma conduta digna, pois a sociedade exige uma maçonaria presente, atuante, que saia da inércia, atuando nos clubes sociais, nas associações de classe, nas associações de bairro, na vida pública, como representantes do povo, perseverando na senda e pondo em prática o cabedal de conhecimentos adquirido nos estudos, aplicando-os na construção da sociedade a partir da própria evolução. Em discurso proferido na 14ª sessão do Grande Oriente do Brasil, no 20º dia do 6º mês Elul do ano 5.882 da verdadeira luz, essa data definida como 7 de setembro de 1882 era vulgar, por Joaquim Gonçalves Ledo, cujo excerto lê-se abaixo, fica caracterizado esse relevante papel do maçom na construção da sociedade. Abre aspas. A natureza, a razão e a humanidade, esse feixe indissolúvel e sagrado, que nenhuma força humana pode quebrar, gravaram no coração do homem
uma propensão irresistível para, por todos os meios e com todas as forças, em todas as épocas e todos os lugares, buscarem ou melhorarem o seu bem-estar. Fecha aspas. Esse discurso ele é mais amplo e trata-se exatamente da nossa próxima data histórica, 7 de setembro, a independência do Brasil. Tão importante é o papel do maçom, não só na construção da sociedade, como também na capacidade de enfrentar os desafios surgidos em sua jornada, na busca de sua evolução, na sua imparcialidade entre os níveis sociais, em agir com naturalidade, que Rudyard Kipling traduziu de uma forma tão apropriada esses atributos num belíssimo poema traduzido por Guilherme de Almeida, intitulado C. O fechamento é uma tradução livre, da qual eu mantive. Se és capaz de manter a tua calma, quando todo mundo em redor já perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa, se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais nem pretensioso, se és capaz de pensar, sem que a isso só te atires, de sonhar, sem fazer dos sonhos os teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo conseguires tratar da mesma forma esses dois impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste, e as coisas por que deste a vida estraçalhadas, e refazê-las com o bem pouco que te reste, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a sua vida, e perder, e ao perder sem nunca dizer nada, resignado, tornar ao ponto de partida, de forçar o coração, nervos, músculos, tudo, a dar seja o que for que neles ainda existe, e a persistir assim quando, exausto, contudo, resta a vontade em ti, que ainda ordena, persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes, e entre os reis não perder a naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos pode ser de alguma utilidade, se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo valor e brilho, tua é a terra com tudo o que existe no mundo. O que ainda és muito mais. És um maçom. Pode ser então em congruência com a vertente positivista de Augusto Comte, afirmar que, abre aspas, o maçom tem a capacidade de amar e ser solidário socialmente. Eu vos saúdo, obreiros do Templo de Salomão. Seguindo o protocolo, Antônio, convido o senhor a se posicionar à frente desta mesa para receber das mãos do vereador Digão um certificado em sua homenagem. Em tempo, parabéns. Muito rica a sua palestra, explanação e o texto que acabou de proferir, nos presentear. Muito obrigado.
Recentemente eu tive a oportunidade de ler uma notícia que a organização maçônica no Brasil tem uma organização, né, que reúne todas as ordens maçônicas do Brasil, e condecoraram o juiz Sérgio Moro, não foi isso? Com um grau, uma condecoração grau. Desculpa não ter os detalhes dessa notícia que eu li, mas eu quero com isso introduzir de que o trabalho que a ordem maçônica vem fazendo em apoio ao combate à corrupção é realmente notável. Parece até que na posição de político não é das mais confortáveis para falar sobre isso, mas eu sou entusiasta da luta contra a corrupção e sonho com um dia que as luzes serão colocadas nos mandatos de cada um dos políticos mandatários desse país, porque nesse dia as luzes revelarão quem de fato anda com a verdade. Então, eu quero fazer também esse registro apesar de não participar da ordem, acompanho com olhos muito simpáticos a todo o significativo trabalho que os senhores e toda a ordem maçônica, especialmente aqui em Taubaté, realizam em prol da nossa sociedade. São realmente muito importantes para o nosso desenvolvimento. E a Câmara Municipal, né, assim como os poderes legislativos, são importantes nesse momento para dar institucionalidade, né, porque não há local dentro da municipalidade tão formal quanto a sede do Poder Legislativo para dar institucionalidade e também dar voz, dar espaço para trabalhos, para ordens como essa, solenidades como essa que nós fazemos agora. Então, eu fico feliz de participar da Câmara Municipal, que nós podemos dar voz a um trabalho tão importante como esse, voz que inclusive vai aí na pesquisa mais recente que a TV Câmara tem, atinge cerca de 40 mil pessoas, não é isso, vereador presidente? Quanto? 42 mil pontos de TV. Obrigado, vereador Digão, que também é jornalista e lida bem com esses dados. Então é importante isso, e utilizem bastante esse espaço aí, que quanto mais nós estivermos unidos, melhor para a nossa sociedade, para a nossa cidade de Taubaté. Quero dizer também uma informação de que essa solenidade acontece na Câmara desde 82. Então, mais uma prova de que a importância que a ordem tem para toda a institucionalidade social, política da nossa cidade. Então, já são aí 30 e alguns anos, né? 34. Desde 82, o vereador Alaor Fernandes Lima foi quem instituiu o Dia do Maçom, e com o Dia do Maçom ele inaugurou essa solenidade que é muito justa e que hoje, em 2016, eu estou tendo a grata honra de poder presidir. Vereador, quer? Podemos ir para o encerramento? Por último, eu sou um perigo com o microfone na mão, com todo o respeito, professor Luiz Arthur de Moura, que me deu excelentes aulas de Direito e Processo do Trabalho na faculdade, sabe, quando eu fui orador lá, já na turma de Direito de 2003. Mas eu quero dizer o seguinte, eu estava tão feliz de estar aqui hoje à noite, que eu mandei alguns WhatsApps para alguns amigos maçons que eu tenho. Aliás, reencontrei alguns aqui, o Sérgio Antônio Pini, que trabalhou comigo lá de Pindamonhangaba, e alguns responderam, estão aqui, outros não puderam estar. E um amigo que o Sérgio conhece, inclusive, que é o Celso Fernandes, responsável também pela minha formação, eu sou funcionário da CESP, e ali tinha alguns maçons que ajudaram na minha formação, de fato, não tem que rodear. Ele mandou o seguinte, deu a mensagem dele e disse o seguinte: como dizemos na maçonaria, um tríplice e fraternal abraço, não é isso? Então, com um tríplice e fraternal abraço a todos, pedindo licença para usar esse termo tão carinhoso, simbólico e sincero,
eu quero, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecer aos componentes da mesa diretora, aos membros das lojas maçônicas aqui, especialmente aos presidentes, às senhoras e aos senhores telespectadores da TV Câmara. São, como o vereador Digão disse, 42 mil pontos. Aos servidores da Câmara Municipal, que estão aqui até esse momento garantindo toda a logística dessa solenidade, ao vereador Digão, presidente desta casa, a todos, enfim, um muito obrigado do Poder Legislativo. Declaro encerrada essa solenidade. Uma boa noite a todos.